Olá, tudo bem? Começa agora mais um Fiscalização Pública. Você já sabe, programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos fiscalizadores. E quem vem bater um papo com a gente hoje é o coletivo Representa Taubaté, com a vereadora Elisa, com a Adalgisa. Sejam bem-vindas, tudo bem? Bom dia, muito obrigada, tudo bem? A gente está muito feliz de estar aqui de novo, de volta esse ano, né? Que é o nosso primeiro. Depois desse grande intervalo que a gente teve. Mas eu estou explicando para todo mundo que está assistindo que não foi bagunça aqui não. Não é que aqui o ano só começa depois do carnaval. É que realmente a agenda da Câmara está super cheia. Tá difícil achar um espacinho aqui para gravar com os vereadores, mas agora deu certo. E a gente tem bastante tema, então, porque a gente vai ter que cobrir esses meses que a gente não gravou, né? Sim, com certeza. Então vamos lá, a gente vai começar com um tema que não tinha como ser diferente, porque estamos em 3 mulheres aqui. Vamos falar do Dia Internacional da Mulher, que é uma data muito importante, que não é uma data de falar como vocês são fofas, como vocês são lindas. Não, a gente é uma data para falar queremos respeito. Teve aquele meme da internet, a gente não quer ser chamada de guerreira, a gente quer ter paz. Então eu queria que vocês comentassem isso, a importância de celebrar esse dia, ainda mais numa casa aqui no Legislativo que tem pouca vereadora mulher. Sim, exatamente. Primeiramente, agradeço mais uma vez, né, Tânia, de estar aqui falando sobre o nosso trabalho, né? E falando sobre o mês das mulheres. Eu, que sou cria de Dona Loca, que é minha avó, assim como você disse, não queremos ser guerreiras, queremos paz, né? E isso é o tempo todo. A gente querer entrar, demonstrar o nosso trabalho na sociedade, mas sendo respeitadas, né? E estando numa casa de lei, onde temos 3 vereadoras mulheres, com 19 cadeiras, então é necessário falar sempre da questão da luta diária das mulheres, dos nossos direitos, e não poderia ser diferente. Exatamente. E a equipe aí, o gabinete trabalhou bastante nesse mês da mulher, né? A gente pode começar uma palestra que a Adalgisa fez lá na Escola Cesi de Ambrose. Quer passar o vídeo primeiro ou você começa primeiro? Então vamos ver um trechinho desse evento. São 19 cadeiras de vereadores. Aí eu pergunto para vocês, no Dia da Mulher, né? Quantas mulheres ocupam essa cadeira? Hã? Não. Hã? 6? Não. São 3 mulheres, 4 contando comigo, porque daí eu faço parte de um mandato coletivo, certo? São 3 mulheres. A Elisa, né, que está no plenário, representando o coletivo, a Thalita cadeirante e a Vivi da rádio. Então, gente, por favor, nós temos que ocupar esse espaço. E quando eu falo que nós temos que ocupar esse espaço, porque nós precisamos de políticas públicas para as mulheres dentro da Câmara Municipal. Não adianta os homens subirem no plenário para representar, falar sobre a saúde da mulher, sobre leis para as mulheres. Não, só nós sabemos. Então, olha aí para vocês entenderem que precisamos cada vez mais ocupar esse espaço e terem mulheres lá dentro da Câmara Municipal. Não, a gente sabe que os adolescentes de hoje em dia têm a cabeça mais aberta para isso, né? Para essas discussões, coisas que antigamente, até na nossa época mesmo, não somos tão velhas assim. Ainda não tinha esse tipo de conversa que agora tem. Como foi a receptividade desses jovens para discutir o Dia da Mulher com esse viés? Primeiro que, assim, a forma como eu cheguei e de ver o interesse dos jovens, né, para a palestra, me arrepiou da cabeça aos pés, né? Eu sempre falo que a escola é um templo, porque eu precisei de mestres para eu chegar onde eu estou hoje, de entender a minha força, de mesmo com a minha história de vida, de que é necessário e que todos nós temos uma potência, basta ter oportunidades. E através deles eu vi isso, né? Os jovens estavam tão interessados, até mesmo as perguntas que eles fizeram, porque eu sou cria do Murisco e eles também, eles são de bairros próximos. Então, assim, através da minha pessoa, tanto as meninas quanto os meninos viram de que se pode conversar com respeito, falamos sobre questão de religião, sobre a questão de ocupar esses espaços, de estar dentro da Câmara Municipal, de mesmo de ideologias diferentes, de que é necessário o respeito e, como nós vivemos uma sociedade, precisa se trabalhar e ouvir a todos. Então, assim, eu percebi que foi muito importante, até mesmo para plantar uma sementinha neles de que se temos sonhos, precisamos viver esses sonhos e que é necessário, sim, sonhar e é possível também realizar. Então, foi muito importante estar com eles naquela manhã. Sim, achei bacana. Você já começa o vídeo ali falando da quantidade das cadeiras e tal. E
O vídeo da Elisa, numa entrevista, fez várias lives sobre isso, ela também fala isso, né? Da cota que tem que ter para ter mais mulher no legislativo e ainda assim é difícil de preencher. Vamos ver, depois a Elisa comenta. Mas a gente ainda tem, não só na nossa cidade, claro, no Brasil todo, uma cautela, Alexandre, que sempre falam, mas tem que ter no mínimo 30% de mulher. E a lei, gente, ela é muito evidente, não é 30% de mulher, é no mínimo 30% de um gênero. Infelizmente, há anos esse gênero é mulher. Nós tivemos um avanço muito grande. Em 2022 foi o ano que a gente teve mais candidaturas, nós chegamos a 34% de candidaturas femininas. Já no número de eleitas cai para 17%, que a gente avançou, o Congresso tinha por volta de 15%, agora nós temos 17%, estou falando federal, né? Precisamos avançar mais, mas nós estamos avançando e a gente precisa comemorar. Mas Taubaté nós temos 19 cadeiras, apenas 3 cadeiras de mulheres, né? Se nós somos 52%, 51%, que seja 50%, para ser representativo de fato, nós precisávamos ter a metade, né? 9 mulheres e 10 homens, ou ao contrário, enfim, né? E quando eu falo isso, eu não quero que tenha 3 homens e 16 mulheres. Não é isso, não é sobre isso. É sobre igualdade, é sobre a gente ficar juntos. Nós estamos juntos, é parceria, a gente não quer aqui dividir, a gente quer só igualar, né? Estarmos juntas. E o que a gente pode fazer para a gente ter mais mulheres na política? Votar em mulheres. Elisa, a gente fica na dúvida se é uma situação meio ovo e galinha. Se as mulheres que não querem se candidatar, é uma quantidade pequena de mulheres que têm interesse em se candidatar, ou se elas nem pensam em se candidatar porque sabe que o mundo é machista e acaba votando em homens velhos, brancos, héteros. Bom, essa é uma das minhas causas mesmo de estar aqui, né? Muitas mulheres falavam, mas não tem mulher. E uma das minhas decisões foi por isso. Foi, agora vai ter, eu quero ver que desculpa que a gente vai ter para falar que não vota em mulher, né? Mas aí a gente ouve muito isso. Elas não estão aqui porque elas não querem. E aí a gente tem que avançar nisso. Pensar, por que elas não querem? Porque antes eu ficava brigando. Não é que elas não querem, não é que elas não querem. Mas aí a gente precisa avançar nessa discussão de pensar o porquê que elas não querem. Eu sempre dou um exemplo que claro, é muito pontual de gestação, por exemplo. Se a mulher candidata está grávida, é muito diferente do homem que está com a esposa grávida. Ou, né, da pessoa que está com a outra pessoa grávida. Mas não é diretamente ela, né? Porque aí interfere em muita coisa na própria campanha. Exemplo com a Vivi da rádio. Eu ia falar da Vivi, e a Vivi, assim, ela mesma fala, né? Eu tava preparando para ser avó, não ser mãe novamente, né? Então, assim, fez a campanha toda ali, com o barrigão, né? Então, assim, a gente precisa avançar, a sociedade precisa avançar nessa questão de entender por que as mulheres não querem. O que está acontecendo que as mulheres não querem? E aí, esse dia que eu fui para Cacique, né? Um dia antes, eu fui ainda olhar mais algumas coisas, pesquisar mais algumas questões, né? E esses dados que eu trouxe, que ali eu não falei, queria aqui deixar a fonte, que é no site do próprio Tribunal Superior Eleitoral, numa página Mulheres, então tem vários dados lá, é super bacana. Tem outros locais também que a gente pode buscar bastante dados, tem a organização Vamos Juntas, tem o Vote Nelas, né? Enfim, eu acho que a gente precisa avançar enquanto sociedade de pensar que as mulheres não são candidatas, se é porque elas não querem, a gente precisa começar a investigar o porquê delas não quererem. Por quê? Já são infinitas as evidências que provam que quando as mulheres estão nas lideranças, os resultados são muito bons. Então, a gente precisa ver o que está precisando aí. E como eu falei na entrevista, esse 30% que pega tanto, né? Vamos batalhar.
trabalhar para que a gente tenha cada vez mais mulheres. Como eu falei, foi um recorde 34, mas ainda assim, gente, 34 é muito pouco ainda, né? E o Vote Nelas, por exemplo, ele traz a frase, né? Mais que votadas, queremos ser eleitas. E eu falei também isso na entrevista. As mulheres, eu me coloquei, o Representa, a DAO, a gente se coloca bastante à disposição das mulheres que quiserem conversar, porque não é só votar em mulher, e olha que coisa, né, Tânia? A gente, além de votar em mulher, a gente precisa olhar a estrutura daquela chapa, apoiar as mulheres para que na construção das chapas, na construção da candidatura, elas tenham de fato os valores financeiros que são direcionados para elas consigam brigar nos partidos para terem de fato os recursos que elas precisam, porque senão a gente vai estar sempre nessa luta desigual mesmo. Exatamente. E sempre com esses resultados mínimos de mulheres na política, né? Não é uma coisa da natureza, nascemos sem interesse em participar. Tem 1000 motivos. Sim. Que aos poucos a gente começa a perceber mais, né? Sim. Mas ainda está a passo de formiguinha, a gente espera que melhore. Ainda no Dia da Mulher, a gente tem mais uma solenidade, né? A gente teve aqui na casa, a gente também tem vídeo também, homenageadas a Leila de Almeida Ramos e a Deusdite Soares. Vamos ver o vídeo primeiro, depois a gente comenta. Na verdade, o que eu queria saber era assim, se vocês estão com medo, se vocês estão confiantes na candidatura. Porque quando tem um autor que fala que quando você está com medo de qualquer coisa, você está com medo de uma entrevista de emprego, de um encontro, qualquer coisa que você tenha, né, qualquer evento que você tenha previsto, você está com muito medo, sabe, aquele frio na barriga, aquela preocupação que não te deixa dormir, medo mesmo de não conseguir. Ele disse que quando você tem esse medo, você já perdeu. Porque, na verdade, esse medo, essa insegurança, ele vem a partir de uma possibilidade de perda. Quando você tem em mente a possibilidade de perda, você atrai essa perda para você. E quando você está confiante, você pode estar empolgado, ter expectativa, ter um friozinho na barriga, mas a ponto de te impulsionar, não a ponto de te paralisar, entendeu? Então tem que ser um medo a ponto de te impulsionar a fazer o melhor. Passa essa energia, emana essa energia de confiança para as pessoas e as pessoas confiam mais em você, entendeu? Então é isso, era isso que eu queria te falar. Muito bom. Me veio o parto, né? Eu não tenho como fugir dessa minha questão da maternidade. E as mães, né, que estão gestante, as mulheres que são atuantes em coletivos, né, de humanização do parto, a gente fala muito disso do medo, né? Estamos com medo, vai com medo mesmo. Sim. Entrou, agora tem que sair, né? Então é muito disso mesmo. Esse medo que a gente tem e que eu vejo que é bom também, que ele mexe um pouco e é uma cautela, mas ele precisa ser um medo que nos impulsione mesmo. E para nós, mulheres, são barreiras cada vez maiores, então a gente precisa mesmo cada vez mais lutar. Falou bastante no dia 8, né, que é um dia de luta, e eu não vou confessar que eu gosto também de receber flores e bombons, mas eu também sou da luta e também acho que é um dia de luta e que a gente precisa vencer o medo cada vez através de mais políticas públicas pró-mulheres, até a gente conseguir dar uma igualada melhor. Depois a gente já pode conversar no mesmo local. Exatamente. Eu vi um texto muito bom que fala que tem gente que critica, né, da flor, da bombom, só que tem algumas mulheres que o único carinho que ela tem no ano inteiro é isso. Então a gente também não pode tirar a legitimidade disso. Sim. Que para cada uma tem um significado diferente. O que importa é abrir a discussão e não condenar os outros. Isso mesmo. Mas vamos mudar de assunto agora, falar do dia 4 de março. Você sabe, né? Tem a rua, uma das mais famosas da cidade, que é 4 de março, mas você sabe por quê? Que data é essa? A Dalgisa vai explicar. E também depois vai ter um vídeo, mas já. Dalgisa, explica pra gente a importância do 4 de março, porque essa fala é totalmente sua. Sim, nós temos uma das ruas principais aqui da nossa cidade, né, a 4 de março, que é uma das ruas mais conhecidas daqui da nossa cidade e tem uma data histórica e muito forte, né,
dessa data, que aqui em Taubaté, a Câmara Municipal, né, tem um documento que as 2.500 pessoas do povo preto foram libertos nessa data, no dia 4 de março de 1888. Então, nós temos um documento aqui na Câmara Municipal e nesse documento também é registrado que foram 3 dias de festa, digamos assim, né? Porque, na verdade, o povo preto, quando escravizados, eles não podiam nem ter esse movimento de festa, né? Só deixavam ter esse movimento de festa em dias de santo, que daí, né, os senhores das fazendas achavam que era um momento que eles poderiam ser castigados por isso. Então, era um momento onde eles se reuniam em volta da fogueira para prosear, para conversar, para contar causos, né? Registro de sua história, dançar o jongo, a capoeira, o samba de roda. Então, aqui nós temos essa rua principal por conta disso. Mas ainda precisamos caminhar, né? Pois não é muito falado sobre o 4 de março, não é muito falado sobre o 13 de maio, nem sobre o 20 de novembro. Antecipamos a Princesa Isabel, né? Exatamente. Entramos para a história com isso. Não foi muito antes, que o Brasil já devia ter feito isso há muito tempo. Sim. Mas ainda assim dá para se orgulhar de ter sido antes do resto do país. Sim. E aí, com isso, temos o Átila, né, que é o santeiro. Ele está fazendo um movimento dentro do quintal da casa dele. Até mesmo para esse resgate da cultura popular, que é de onde abriam as casas antigamente, né? Até mesmo a tia Ciata, através do samba, ela fez muito isso no Rio de Janeiro, que era onde as pessoas se movimentavam, cada um levava um prato, um café. E aí ele está fazendo esse movimento dentro do espaço dele, do quintal da casa dele, para fazer o movimento do Ponto de Cultura São Benedito. Então, através desse Ponto de Cultura, estamos chegando com a capoeira, de graças ao sábado, o jongo, dia de quinta-feira, e também todas as terças-feiras tem a roda de viola. Que aí você não pode ir porque tem a sessão. Exatamente, mas aí eu brinco então aos sábados quando tem o café e também dia de quinta-feira com o jongo. O vídeo do jongo. Isso. Então vamos ver a Adalgisa no jongo. Conseguir se organizar e manter essa ancestralidade que é de quintal, de fundo de quintal, de ouvir os mais velhos, de aprender com os mais novos, porque isso na verdade é a cultura popular. Estar os mais velhos aqui, pedir a bênção para os mais velhos, mas os pequenos, assim como Maria Flor, como Joaquim, as outras crianças que estão aqui também, de entender o que é a cultura popular, porque através deles, eles sim serão os mestres. Por quê? Porque através de nós que estamos agora vivenciando, eles serão o futuro do amanhã, para dar continuidade a essa nossa cultura, que é a cultura popular. Saravá, o Jogueiro Velho. Esse é do café, então. Isso uma vez, né, um sábado de cada mês tem esse café, que é o café cultural. Então reúnem-se pessoas da capoeira, do jongo, samba de roda. Então é uma vez por mês, estão todos convidados. O quintal do Átila está aberto a todos. E também teve o fórum, né? O segundo, tá certo? Segundo fórum. Aí pra gente falar de igualdade racial, temos a foto e vocês estiveram presentes. Isso, esse daí é o pessoal do fórum, né, que é o grupo de trabalho. Ali, juntamente, nessa foto, temos ali de preto o doutor Yuri Brandão, que na mesa do fórum ele falou sobre saúde para o povo preto, sobre anemia falciforme, sobre a questão da pressão arterial, enfim, contou uma parte histórica também com relação à saúde. Tivemos também a Solange Barbosa, que falou sobre a história do povo preto, né? Ela que também faz parte da Rota da Liberdade. E também tivemos o Franco, que falou sobre a
a questão do povo preto na saúde, na sociedade, e aí mostrando também um gráfico sobre essa questão do povo pardo, branco e o povo preto inserido na sociedade. Sim, então deu uma discussão intensa, provavelmente, né? Que é muito tema a ser tratado. Exatamente. E, assim, o mais importante é que esses fóruns, tivemos o primeiro ano passado, né? Que também foi até mesmo na data do 4 de março, então foram 3 dias de fórum. Esse ano nós focamos num dia só, né? E se reúnem também uma vez por mês, o pessoal do fórum. Sim. E Elisa, falar de maternidade, então, de criança, de infância, teve audiência, né, para falar de primeira infância e também, primeira infância envolve educação, claro, teve também plano de carreira dos professores. Foram 2 audiências, 13 e 15 de fevereiro. Elisa esteve lá, qual foi o saldo dessas discussões? É muito bacana, porque estão muito ligados esses assuntos mesmo, né? E a gente foi muito feliz em pedir essas 2 audiências. Primeiro, em relação à primeira infância, nós já falamos aqui em alguns programas, né? A gente provocou isso em 2021, né? E aí, através de uma audiência pública também. E aí, durante o ano todo, na verdade, 2022, né? Durante o ano todo, teve um comitê que se organizou. E aí, a gente pediu agora essa audiência e foi a apresentação de um pré-projeto de plano municipal de primeira infância construído a muitas mãos. Então, assim, essa da primeira infância em si, eu acho que a gente está muito encaminhado, ainda bem, e agora estamos aguardando, né? Fica até bom alerta para o executivo mandar para a gente o projeto para a gente poder votar aqui, mas eu tenho certeza que é um projeto de lei assim maravilhoso para a sociedade toda e não vejo que vai ter problema nenhum de ninguém ser contra, inclusive, porque o marco legal da primeira infância, que inclusive já fez 2015, 8 anos. Agora, em março, inclusive, olha como a gente está atrasado, 8 anos, e está lá no marco legal para a gente fazer o nosso plano municipal, né? Mas, apesar da gente estar atrasado, se nós conseguirmos aprovar esse plano logo, nós seremos um dos primeiros aqui da região, né? Se eu não me engano, Ubatuba já tem, mas eu acho que é só. Então, tomara que a nossa cidade consiga, tomara que o executivo mande logo aqui para a Câmara para a gente poder aprovar, porque é um plano extremamente importante para a saúde das nossas crianças, da nossa cidade no futuro também. É um dos maiores investimentos que a gente pode fazer, né? E do plano de carreira dos professores, outra questão também que nosso mandato fez requerimento já desde o começo, está bem mais atrasado, porque o plano, né, federal é de 2008, a lei federal é de 2008, então estamos desde 2008 esperando um plano de carreira. Foi apresentado um projeto aqui, né, um pré-projeto, que também foi construído com auxílio de professores, com uma equipe. Ele tem um impacto financeiro, então tem todo um estudo que deve ser feito, né? Mas a gente também está aguardando do executivo que nos envie também esse projeto. Esse eu acho que é um pouco mais delicado, né? Porque tem essa questão do impacto financeiro. Mas a gente conversava aqui nos bastidores e você falava, né? Educação abre portas. Sim. E a educação realmente abre portas. E quanto mais a gente valorizar, a gente vai ter uma sociedade cada vez melhor mesmo. E educada integralmente, né? Em todos os sentidos, na sua saúde física, mental, intelectual. E para valorizar, professor, também teve entrega de moção, né? Nessa audiência, a gente tem o vídeo, mas primeiro vamos explicar. Acho que no vídeo fala mesmo quem já foram os homenageados, então vamos ver o vídeo primeiro. Tá bom. Rodrigo Monteiro, Wesley Madonna e Rodrigo de Paula, aproveitando essa audiência sobre valorização de profissionais da educação, essa moção de aplauso aprovada por todos os colegas aqui dessa casa o ano passado, né? Então, ela é de iniciativa do Representa, mas desta casa para vocês. Parabéns. Parabenizamos aos educadores pela maestria com a qual têm desenvolvido projetos artísticos pedagógicos potentes que, por sua vez, têm fomentado o pensamento crítico e a fruição das artes, promovendo um ambiente escolar mais seguro e amigável, além de envolver e encantar toda a comunidade escolar. Como pauta importante para este mandato, acreditamos fortemente no poder da arte, da cultura e da educação como potentes e primordiais ferramentas para a construção de cidadania e desenvolvimento social.
Então, parabéns, eles fizeram, né, os projetos Cine Integral, uma experiência audiovisual no Cine Integral de Taubaté, do Rodrigo Monteiro e Wesley Madonna, e também Salão do Folclore, uma exposição interativa no Cine Integral de Taubaté, do oficineiro Rodrigo de Paula. Eles também foram premiados, né, nas práticas educativas do 11º CICITED, que foi promovido pela Unidade. Parabéns mais uma vez, gostaria de pedir uma salva de palmas para eles. Valorizar o educador, né, gente? Que alegria. Eu ia até voltar rapidamente, Tânia. Falando em valorizar o educador, né? O educador, a gente também valorizou a professora Leila também, né? Que nós falamos rapidamente dela. Mas a gente teve essa alegria de dar para ela a homenagem e, como ela diz, femenagem, né? No Dia das Mulheres, no Dia Internacional da Mulher. E a Leila é muito ativista aqui na cidade contra a violência contra as mulheres. Então, ela faz um trabalho super bacana aqui. E também participa, né, de uma formação que é o Laço Branco, que trabalha com os homens também na conversa, né? Não diria recuperação, mas nessa ressocialização mesmo dos homens para que eles não voltem a cometer os mesmos erros, né? Então é isso. Deu tempo do nosso programa, vou ter que encerrar. Até ficou requerimento para trás, mas a gente traz nos outros programas, não tem problema. E é isso, então agradeço a participação de vocês. Até a próxima. E você que nos assiste, continue com a gente, continue aí acompanhando a nossa programação. Obrigada pela audiência, continue se cuidando também, isso é muito importante. E até a próxima. Tchau, tchau.